A medalha de Padre Pio é muito mais do que um simples objeto de devoção. É um símbolo poderoso de proteção e fé que ressoa profundamente nas vidas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Criada em homenagem a um dos santos mais venerados da Igreja Católica, a medalha não apenas representa a figura carismática de Padre Pio, mas também a sua ligação intrínseca com o divino. Para muitos, usá-la é como carregar um pedaço do céu consigo, uma forma de se conectar com a espiritualidade e de buscar auxílio em momentos de necessidade. A origem da medalha remonta à vida de Padre Pio, que passou por experiências místicas e extraordinárias. Ele é conhecido por sua profunda espiritualidade, por ter recebido os estigmas de Cristo e por sua habilidade de realizar milagres e curas. Aqueles que têm uma medalha em mãos sentem que estão não apenas honrando sua memória, mas também se permitindo receber a intercessão desse santo em suas vidas. A medalha é um lembrete constante da presença do sagrado, uma forma visível de fé que inspira coragem e esperança em tempos de dificuldade. Para muitos, a medalha se torna um talismã de proteção. Acredita-se que ela não apenas afasta energias negativas, mas também promove uma atmosfera de paz e segurança ao redor de quem a utiliza. Essa percepção é reforçada por relatos de pessoas que, em momentos de desespero, encontraram conforto e auxílio após invocar a proteção de Padre Pio através da medalha. É como se, ao usar esse símbolo, uma barreira espiritual fosse erguida, permitindo que a pessoa se sinta mais segura e amparada. Além disso, a medalha de Padre Pio é uma fonte de inspiração. A cada olhar para esse pequeno objeto, os fiéis são lembrados dos ensinamentos de amor, compaixão e devoção que o santo pregou durante sua vida. Ela serve como um convite para refletir sobre a própria fé e a maneira como se vive. Esse constante chamado à introspecção pode levar a uma transformação espiritual significativa, incentivando os indivíduos a buscarem uma vida mais alinhada com os princípios cristãos. Outro aspecto essencial da medalha é a sua capacidade de fortalecer a fé. Em momentos de incerteza, quando os desafios parecem insuperáveis, a presença da medalha pode atuar como um farol de esperança. Acredita-se que, ao usar a medalha com sinceridade e devoção, as pessoas se conectam mais profundamente com o divino, recebendo não apenas proteção, mas também uma renovação de sua fé. Essa conexão é vital para muitos, permitindo que eles enfrentem as adversidades da vida com uma perspectiva mais positiva e resiliente. As experiências de pessoas que utilizam a medalha são frequentemente repletas de testemunhos que reforçam a crença em sua eficácia. Há quem relate milagres e curas inexplicáveis após invocar a proteção de Padre Pio. Um testemunho poderoso que não apenas fortalece a fé individual, mas também a coletividade dos que acreditam na intercessão dos santos. Esses relatos se espalham de boca a boca, criando uma rede de fé que une pessoas em torno de experiências compartilhadas. A história de cada um se torna parte de uma tapeçaria maior, tecida pela fé e pela devoção. Entender a importância da medalha de Padre Pio é essencial, mas não é suficiente. A verdadeira essência de seu uso reside na fé genuína que a acompanha. O uso da medalha deve ser uma prática acompanhada de oração e devoção, uma extensão da crença e do amor que se tem por Deus e por Padre Pio. É aqui que entra o aviso de Padre Pio sobre o uso da medalha. Ela não pode ser apenas um acessório, mas deve ser um símbolo de uma vida de oração e entrega ao sagrado. Padre Pio sempre enfatizou que a medalha deve ser utilizada com uma intenção pura. Ele acreditava que a verdadeira proteção e a graça divina se manifestam quando as pessoas se aproximam de Deus com um coração sincero. Essa mensagem é um lembrete poderoso de que a fé não deve ser superficial,
mas deve ser cultivada com dedicação e amor. O uso da medalha, portanto, deve ser um reflexo de um compromisso real com a espiritualidade. A prática de consagrar a medalha de Padre Pio é um passo importante para aqueles que desejam realmente receber suas bênçãos. Esse ato de consagração envolve não apenas a entrega física do objeto, mas também um profundo ato de fé e intenção. Através da oração, a pessoa se conecta com o santo, pedindo que a medalha se torne um canal de graça em sua vida. Essa prática reforça a relação entre o fiel e o divino, permitindo que a medalha se torne um símbolo ainda mais poderoso de proteção e amor. Os benefícios espirituais que acompanham o uso da medalha são notáveis. Muitas pessoas relatam um aumento na sensação de paz e segurança, bem como um fortalecimento da fé em Deus. A medalha atua como um suporte emocional em momentos de crise, oferecendo um sentido de esperança quando tudo parece perdido. A conexão que se estabelece ao usar a medalha é uma experiência que pode transformar vidas, levando as pessoas a uma compreensão mais profunda de sua espiritualidade. A medalha também desempenha um papel significativo no despertar espiritual. Para aqueles que buscam uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Cristo, ela pode servir como um guia. O simples ato de usá-la pode incitar a reflexão sobre a própria jornada espiritual, incentivando a busca por um relacionamento mais profundo com Deus. Esse despertar é uma jornada pessoal, mas a medalha pode ser um catalisador que inspira a transformação. No entanto, é fundamental lembrar que a medalha de Padre Pio não é um amuleto mágico. A verdadeira proteção e os benefícios espirituais que ela pode oferecer estão intrinsecamente ligados à fé da pessoa que a utiliza. É essa fé que ativa o poder da medalha, permitindo que a graça divina flua na vida do crente. Assim, a mensagem de Padre Pio é clara. A medalha deve ser usada com uma fé genuína e acompanhada de uma vida de oração e devoção. Ao refletir sobre a importância da medalha de Padre Pio, é vital considerar o aviso que ele deixou sobre seu uso. Este aviso não é apenas uma advertência, mas um convite a todos nós para aprofundarmos nossa relação com Deus. O uso da medalha deve ser acompanhado de um compromisso sincero com a oração e a prática espiritual. É através desse compromisso que a verdadeira essência da medalha se revela, permitindo que aqueles que a utilizam experimentem a proteção e as bênçãos que vêm de uma fé genuína. Portanto, se você possui uma medalha de Padre Pio, é hora de se perguntar: como você a está utilizando? Você está permitindo que ela se torne um símbolo de sua fé? Ou está apenas a usando como um objeto decorativo? A resposta a essa pergunta pode determinar o impacto que a medalha terá em sua vida espiritual. A conexão com Padre Pio e a proteção que ele oferece estão disponíveis para todos aqueles que se aproximam dele com um coração aberto. Assim, ao contemplar o uso da medalha, lembre-se das palavras de Padre Pio e da importância de usar esse símbolo com fé genuína. Somente então você poderá desbloquear o verdadeiro potencial que a medalha oferece e experimentar a profunda conexão com o sagrado que ela representa. E à medida que você se aprofunda nessa prática, prepare-se para ouvir o aviso que Padre Pio deixou sobre o uso da medalha. Essa mensagem é um convite para refletir sobre a profundidade da sua fé e a sinceridade de sua devoção, abrindo caminho para uma experiência espiritual ainda mais rica e significativa. A medalha de Padre Pio é mais do que um simples objeto. Para muitos, ela representa a intercessão de um homem que dedicou sua vida ao serviço de Deus e ao alívio do sofrimento humano. O uso dessa medalha não deve ser encarado de forma leviana. É fundamental que aqueles que a portam o façam com um espírito de fé genuína. Padre Pio, conhecido por seus dons espirituais e sua profunda conexão com o divino, deixou um aviso claro sobre o uso da medalha.
Ela não deve ser utilizada apenas como um amuleto ou um talismã. O verdadeiro poder da medalha reside na intenção e na devoção com que é utilizada. É um canal para a graça de Deus, e seu uso deve ser acompanhado por uma vida de oração e comprometimento com os princípios cristãos. A mensagem de Padre Pio é clara. A medalha não é um símbolo de sorte ou proteção mágica, mas uma representação do amor e da misericórdia divina. Ao usar a medalha, é essencial que o portador mantenha uma relação íntima com a oração, buscando um diálogo sincero com Deus. Essa prática não apenas fortalece a fé, mas também abre os corações para receber as bênçãos que o Pai Celestial oferece. Além disso, a medalha deve ser vista como um convite ao crescimento espiritual. Ao refletir sobre os ensinamentos de Padre Pio, aqueles que a usam são incentivados a examinar sua própria vida e suas crenças. A medalha serve como um lembrete constante da presença de Deus e da importância de viver de acordo com os valores cristãos. Essa reflexão é um passo importante no caminho da santidade e da realização pessoal. Padre Pio acreditava que a verdadeira proteção vem da comunhão com Deus. Ele alertava que, sem uma fé autêntica, a medalha poderia se tornar apenas um objeto sem valor espiritual. Portanto, é vital que cada pessoa que utiliza a medalha faça isso com um coração sincero e uma mente aberta, disposta a receber os ensinamentos que vêm do alto. A oração, nesse contexto, torna-se uma prática fundamental. Ela não só fortalece a conexão com Deus, mas também ajuda a discernir a vontade divina em momentos de incerteza. A devoção a Padre Pio e o uso da sua medalha podem trazer benefícios espirituais profundos. Aqueles que se dedicam a essa prática frequentemente relatam sentimentos de paz, proteção e clareza em suas vidas. A medalha, quando utilizada com fé e devoção, é vista como uma fonte de auxílio em tempos de crise e confusão. Seu poder não reside apenas no metal ou no design, mas na intenção sincera de quem a usa. O alerta de Padre Pio sobre o uso da medalha é um convite à reflexão sobre a vida espiritual de cada um. Ele nos lembra que a fé não deve ser um ato isolado, mas uma prática contínua que nos liga ao sagrado. Ao usá-la, devemos nos comprometer a cultivar uma vida de oração, compaixão e amor. Essa abordagem não apenas enriquece nossa espiritualidade, mas também nos conecta mais profundamente aos ensinamentos de Cristo. A medalha de Padre Pio também tem o potencial de fortalecer a fé dos que se sentem perdidos ou desanimados. Em momentos de crise, ela pode servir como um farol de esperança, guiando aqueles que a usam em direção à luz divina. A confiança na intercessão de Padre Pio pode proporcionar um alívio significativo, pois muitos acreditam que ele está sempre pronto para auxiliar aqueles que buscam sua ajuda. Os benefícios espirituais da medalha não são apenas teóricos. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas relataram experiências transformadoras após começarem a usar a medalha de Padre Pio. Esses testemunhos frequentemente destacam a sensação de proteção e o fortalecimento da fé em momentos de dificuldade. Acredita-se que a medalha atua como um escudo contra energias negativas e desafios espirituais, permitindo que seus portadores se sintam mais seguros e confiantes em sua jornada. Muitos que usaram a medalha relatam também uma maior facilidade em se conectarem com a oração e em se dedicarem à vida espiritual. A medalha pode ser um ponto focal nas práticas de devoção, ajudando os fiéis a se lembrarem de sua fé em momentos de distração. Essa conexão com o sagrado é vital para manter uma vida espiritual saudável e vibrante. A consagração da medalha é um passo importante para aqueles que desejam receber as bênçãos de Padre Pio. Esse processo envolve mais do que simplesmente possuí-la. É necessário um compromisso sincero com a prática espiritual.
A consagração pode ser feita através de orações específicas, pedindo a intercessão de Padre Pio e abrindo-se para receber as graças que vêm com essa devoção. Além disso, a consagração da medalha deve ser acompanhada de uma intenção clara. É fundamental que a pessoa que a consagra tenha em mente os objetivos e a sinceridade de seu pedido. A prática da oração, a meditação e a reflexão sobre a vida de Padre Pio são maneiras eficazes de se preparar para esse momento de entrega. Ao longo da história, muitos testemunhos de milagres atribuídos à medalha de Padre Pio têm surgido. Esses relatos falam de curas físicas, emocionais e espirituais e reforçam a crença na intercessão do santo. As experiências de pessoas que enfrentaram doenças graves ou crises pessoais e encontraram alívio através do uso da medalha são inspiradoras e fortalecem a fé de muitos. Esses testemunhos não apenas celebram a vida de Padre Pio, mas também servem como um lembrete poderoso de que a fé pode mover montanhas. O simples ato de usar a medalha, aliado à oração e à devoção, pode criar um espaço para que milagres aconteçam. Acredita-se que a presença de Padre Pio, através da medalha, é um testemunho da sua contínua intercessão e amor pelos que buscam a Deus. A relação entre a medalha de Padre Pio e o despertar espiritual é inegável. Para muitos, ela representa um convite a explorar mais profundamente a própria fé. A medalha pode servir como uma ferramenta poderosa que inspira a reflexão e a busca por uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. Esse despertar espiritual é essencial para aqueles que desejam não apenas viver uma vida de fé, mas também experimentar a plenitude que vem de uma conexão mais profunda com o sagrado. O uso da medalha pode ser o ponto de partida para uma jornada espiritual transformadora. À medida que as pessoas se tornam mais conscientes da sua fé e do significado por trás da medalha, elas podem descobrir novos aspectos de sua espiritualidade que antes estavam adormecidos. Essa jornada pode ser profundamente gratificante, levando a um maior entendimento e apreciação de sua própria relação com Deus. A medalha de Padre Pio, portanto, não é apenas um ícone de proteção, mas um chamado à ação. Ela convida cada um a se comprometer com uma vida de oração, devoção e reflexão. Ao fazer isso, os fiéis não apenas honram o legado de Padre Pio, mas também se abrem para as inúmeras bênçãos e benefícios espirituais que vêm com essa prática. Assim, à medida que você considera o uso da medalha de Padre Pio, lembre-se de que ela é um símbolo de fé, um canal para a graça e uma ferramenta para o despertar espiritual. A verdadeira magia da medalha não está em sua forma física, mas na intenção pura e na devoção que a acompanha. Ao abraçar essa prática com sinceridade, você pode se encontrar em um caminho de crescimento espiritual e transformação pessoal. No final das contas, a medalha de Padre Pio é uma ponte que conecta o mundo material ao divino, e seu uso pode abrir portas para experiências espirituais significativas. Portanto, se você ainda não se permitiu explorar essa dimensão da fé, este pode ser o momento ideal para refletir sobre o impacto que a medalha pode ter em sua vida e como ela pode ajudá-lo a fortalecer sua conexão com o sagrado. Prepare-se para descobrir não apenas os benefícios espirituais que a medalha pode trazer, mas também a profundidade da sua própria jornada de fé. A medalha de Padre Pio é muito mais do que um simples objeto. É um símbolo de proteção e uma manifestação da fé que pode transformar vidas. Aqueles que a usam frequentemente relatam não apenas uma sensação de segurança, mas também um fortalecimento em sua espiritualidade. O que torna essa medalha tão especial é a conexão que ela estabelece entre o usuário e o santo, que foi conhecido por sua profunda espiritualidade e milagres.
Para muitos, essa medalha é um lembrete constante da presença de Deus em suas vidas, um verdadeiro talismã de fé. Os benefícios espirituais que a medalha de Padre Pio pode proporcionar são amplos e profundos. Muitas pessoas que a utilizam relatam um aumento significativo na proteção contra energias negativas e influências indesejadas. Essa proteção não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Quando se carrega a medalha com a intenção pura, ela age como um escudo contra a negatividade que pode nos cercar no dia a dia. Em momentos de crise, quando as dificuldades parecem insuperáveis, a medalha pode ser um farol de esperança, lembrando-nos de que não estamos sozinhos e que a ajuda divina está sempre ao nosso alcance. A conexão com o sagrado é um aspecto fundamental na vida espiritual de qualquer pessoa. A medalha de Padre Pio atua como um canal para essa conexão, encorajando a oração e a devoção. Ao usá-la, muitos sentem um chamado para se aprofundar em sua vida espiritual, buscando uma relação mais íntima com Deus. A prática de orações acompanhadas do uso da medalha pode intensificar essa conexão, levando a experiências espirituais profundas e transformadoras. É como se a medalha, ao ser tocada ou vista, despertasse um desejo interior de se conectar com algo maior, algo sagrado. Além disso, a medalha de Padre Pio tem um efeito poderoso sobre a fé de quem a usa. Muitas pessoas relatam que, após começarem a usar a medalha, sua fé se torna mais firme e inabalável. Elas se sentem encorajadas a enfrentar desafios que antes pareciam impossíveis, confiando plenamente na proteção e orientação que a medalha representa. Essa renovação da fé é frequentemente acompanhada de um desejo de se envolver mais ativamente na comunidade religiosa, ajudando outros em suas jornadas espirituais e compartilhando as bênçãos que receberam. O uso da medalha também pode servir como um lembrete constante da importância da oração em nossa vida diária. Ao usá-la, as pessoas se sentem mais motivadas a reservar um tempo para a oração, refletindo sobre suas vidas e buscando a orientação divina. Essa prática regular de oração não só fortalece a conexão com Deus, mas também promove um estado de paz interior que pode ser difícil de alcançar sem essa intenção. A medalha, então, se torna um símbolo tangível dessa intenção, ajudando a cultivar um ambiente propício para a espiritualidade. A relação entre a medalha e o despertar espiritual é outro aspecto fascinante. Para muitos, a medalha de Padre Pio não é apenas uma representação física da fé, mas um verdadeiro catalisador para uma transformação espiritual mais profunda. Ao usá-la, as pessoas frequentemente se sentem motivadas a refletir sobre suas vidas, suas crenças e sua relação com o divino. Essa reflexão pode levar a um despertar espiritual, onde os indivíduos se tornam mais conscientes de suas ações, pensamentos e intenções. Esse processo de autodescoberta é fundamental para o crescimento espiritual, e a medalha pode servir como um guia nesse caminho. À medida que as pessoas se aprofundam em sua jornada espiritual com a ajuda da medalha, muitos começam a notar mudanças significativas em suas vidas. As dificuldades que antes pareciam insuperáveis começam a ser vistas sob uma nova luz, e a fé se torna um recurso poderoso para enfrentar os desafios. Essa transformação não é apenas interna. Muitas vezes, as pessoas também se tornam mais compassivas e generosas, estendendo a mão para aqueles que estão em necessidade. A medalha não apenas beneficia quem a usa, mas também aqueles ao seu redor, criando um efeito positivo em cadeia. Os testemunhos de milagres associados à medalha de Padre Pio são abundantes e impressionantes. Muitas pessoas relatam experiências extraordinárias após usarem a medalha, desde curas inexplicáveis até intervenções em momentos de desespero.
Esses relatos não apenas reforçam a crença na intercessão do santo, mas também inspiram outros a buscar a mesma conexão espiritual. A fé é contagiante e, ao compartilhar essas experiências, as pessoas frequentemente incentivam outras a se voltarem para a espiritualidade e a buscarem ajuda divina em suas próprias vidas. A consagração da medalha também é um passo fundamental para aqueles que desejam receber as bênçãos de Padre Pio. Esse processo envolve mais do que simplesmente possuir a medalha. É uma prática que requer intenção sincera e compromisso com a vida espiritual. A consagração pode ser vista como um ato de entrega, onde o usuário se compromete a viver de acordo com os princípios de fé e amor que a medalha representa. Esse ato de devoção não só fortalece a conexão espiritual, mas também abre portas para receber as bênçãos que vêm com esse compromisso. Compreender o significado da medalha de Padre Pio e os benefícios espirituais que ela oferece é um passo importante para aqueles que buscam uma vida mais rica e significativa. Ao usá-la, as pessoas não apenas se conectam a um santo venerado, mas também se abrem para a possibilidade de transformação espiritual. Essa jornada não é solitária, é uma busca coletiva por fé, esperança e amor, onde cada um pode se apoiar no testemunho e nas experiências dos outros. À medida que avançamos para a próxima fase dessa discussão, será fascinante explorar os testemunhos de milagres que surgem do uso da medalha de Padre Pio. Essas histórias não só são inspiradoras, mas também são um testemunho poderoso da intercessão do santo e da eficácia espiritual que a medalha pode proporcionar. Quem sabe, ao conhecer essas experiências, você também se sentirá inspirado a buscar essa conexão e a descobrir o que a medalha pode fazer em sua própria vida. A medalha de Padre Pio tem sido um símbolo de fé e proteção para muitos ao longo dos anos. Desde que o santo ganhou notoriedade por suas visões, estigmas e principalmente pela sua profunda conexão com o mundo espiritual, a medalha tornou-se um objeto de devoção para aqueles que buscam a intercessão divina. Pessoas que a usam frequentemente relatam experiências tocantes, momentos em que sentiram uma presença reconfortante ou até mesmo milagres inexplicáveis que ocorreram em suas vidas. Esses relatos, muitas vezes carregados de emoção, reforçam a crença de que a medalha é mais do que um simples objeto. Trata-se de um canal por onde flui a graça divina. Os testemunhos de milagres associados à medalha de Padre Pio são numerosos e variados. Há quem afirme ter encontrado cura para doenças, restauração de relacionamentos e até mesmo proteção em situações de perigo. Cada história é única, mas todas têm em comum a certeza de que a fé, aliada ao uso da medalha, pode trazer resultados surpreendentes. Essas experiências são frequentemente compartilhadas em grupos de oração, testemunhos em redes sociais e comunidades de devotos, criando uma rede de apoio espiritual que inspira outros a buscar essa mesma conexão. Um dos relatos mais impressionantes é o de uma mulher que enfrentava uma doença grave. Após receber a medalha de Padre Pio de um amigo, ela começou a usá-la diariamente, acompanhando seu uso com orações e meditações. Com o tempo, os médicos ficaram surpresos ao perceber que a condição dela apresentava melhoras significativas. Para ela, a medalha não foi apenas um amuleto, foi um sinal de que não estava sozinha em sua luta e que a presença de Deus estava com ela. Esse testemunho, entre muitos outros, ilustra como a fé e a devoção podem criar um ambiente propício para milagres. Outro exemplo notável é o de um homem que se encontrava em uma fase difícil da vida, passando por problemas financeiros e emocionais. Em um momento de desespero, ele encontrou uma medalha de Padre Pio em uma loja de artigos religiosos. Desde então, começou a usá-la e a rezar, pedindo orientação e ajuda nas suas dificuldades. Com o passar do tempo, ele percebeu que as portas começaram a se abrir.
O que antes parecia impossível tornou-se realidade. E ele creditou essa reviravolta à proteção e intercessão de Padre Pio. Para ele, a medalha simbolizava não apenas a fé, mas também a esperança de que dias melhores estavam por vir. Esses relatos de milagres e transformações pessoais são uma poderosa demonstração de como a devoção pode impactar a vida cotidiana. Muitas pessoas que usam a medalha relatam um fortalecimento na fé e uma maior conexão com o sagrado, algo que vai além da simples crença em um objeto. Para muitos, a medalha de Padre Pio é um lembrete constante da presença divina em suas vidas e da importância de cultivar uma espiritualidade ativa e envolvente. Além dos relatos de milagres, a medalha também é vista como um símbolo de proteção contra energias negativas. Muitas pessoas que se sentem sobrecarregadas ou influenciadas por ambientes tóxicos relatam que o uso da medalha proporciona uma sensação de alívio e segurança. Acredita-se que, ao usá-la, a pessoa está cercada por uma aura de proteção, afastando vibrações indesejadas e atraindo energias positivas. Esse aspecto é especialmente importante em um mundo onde muitos se sentem vulneráveis e expostos às dificuldades cotidianas. A medalha também é um convite à reflexão e ao despertar espiritual. Para aqueles que buscam um caminho mais profundo em sua espiritualidade, o uso da medalha pode ser um primeiro passo. A prática de meditar sobre os ensinamentos de Padre Pio, enquanto se segura a medalha, pode levar a um entendimento mais profundo sobre a fé e a vida. Essa conexão não se limita apenas ao uso do objeto, mas se estende a uma busca contínua por crescimento espiritual e autoconhecimento. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais nessa relação, a consagração da medalha é um passo fundamental. A consagração é um ato de entrega e intenção, que visa não apenas reconhecer a importância do símbolo, mas também criar um espaço sagrado onde a pessoa possa receber as bênçãos e a proteção que busca. Esse processo envolve oração e um compromisso sincero com a prática espiritual, permitindo que a pessoa se conecte de forma mais profunda com o legado de Padre Pio. A consagração não é apenas um ritual, mas uma maneira de estabelecer um vínculo mais forte com o santo. Ao consagrar a medalha, a pessoa está reafirmando sua fé e sua disposição para seguir os ensinamentos e o caminho que Padre Pio exemplificou em vida. É uma oportunidade de renovação espiritual e um convite para que as bênçãos fluam de maneira abundante. A relação entre a medalha e o despertar espiritual é, portanto, um caminho que se entrelaça com a experiência de fé, proteção e milagres. O uso consciente da medalha pode ser visto como uma prática que não apenas enriquece a vida espiritual, mas também traz uma nova perspectiva sobre os desafios e as bênçãos do cotidiano. Para aqueles que desejam explorar essa jornada, a consagração da medalha é um passo essencial que pode proporcionar experiências transformadoras e uma conexão mais profunda com o sagrado. Se você se sente atraído pela ideia de consagrar a medalha e receber as bênçãos de Padre Pio, prepare-se para um momento significativo e repleto de intenções. É uma oportunidade de reavaliar sua espiritualidade e se abrir para a graça divina que pode se manifestar de maneiras inesperadas. Ao dar esse passo, você poderá não apenas fortalecer sua própria fé, mas também inspirar outros ao seu redor, criando um círculo de luz e proteção que se expande além de você. A jornada com a medalha de Padre Pio é uma experiência rica e multifacetada, que traz consigo a promessa de milagres, proteção e um despertar espiritual profundo. Cada testemunho de fé é uma peça do quebra-cabeça que mostra como a vida pode ser transformada pela devoção e pela confiança em algo maior. E ao final do dia, a medalha não é apenas um objeto, é um símbolo de esperança, amor
e a certeza de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. A medalha de Padre Pio, sem dúvida, carrega consigo um significado profundo que transcende o mero aspecto material. Para muitos, ela não é apenas um objeto, mas um símbolo de fé, esperança e proteção. A história de Padre Pio é repleta de milagres e experiências que tocam a vida de milhares de devotos ao redor do mundo. E a medalha se tornou um elo tangível entre esses fiéis e a espiritualidade que ele representa. Quando alguém adquire a medalha de Padre Pio, está se conectando a uma rica tradição de fé que enfatiza a importância da intercessão dos santos na vida cotidiana. A medalha é um lembrete constante da presença divina e da necessidade de cultivar uma vida espiritual ativa. No entanto, é fundamental que essa conexão não se limite a um uso superficial ou meramente simbólico. Para realmente experimentar as bênçãos que a medalha pode oferecer, é necessário um compromisso sincero com a fé e a devoção. De acordo com o ensinamento de Padre Pio, a medalha deve ser usada com um coração aberto e uma intenção genuína. Ele acreditava que a verdadeira eficácia da medalha estava intrinsecamente ligada à fé com que ela é utilizada. Portanto, ao usar a medalha, o devoto deve estar ciente de que está invocando a intercessão do santo, buscando um canal através do qual a graça divina pode fluir. A oração é um elemento essencial neste processo. Ao orar com a medalha em mãos, a pessoa se coloca em uma posição receptiva, permitindo que as bênçãos de Deus penetrem em sua vida e a fortaleçam em momentos de dificuldade. Os benefícios espirituais da medalha são amplamente reconhecidos entre aqueles que a utilizam com fé. Muitos relatam uma sensação de proteção contra influências negativas e uma renovação de sua força espiritual. Acredita-se que a medalha atua como um escudo, ajudando a manter a mente e o coração voltados para o que é sagrado. Em tempos de crise, quando a ansiedade e o medo podem dominar, a presença da medalha pode servir como um lembrete tangível da proteção divina que está sempre disponível. Vários testemunhos de milagres associados à medalha de Padre Pio ilustram como ela pode impactar a vida das pessoas de maneiras extraordinárias. Relatos de curas, intervenções em situações impossíveis e mudanças profundas na vida espiritual de indivíduos são comuns. Esses testemunhos não apenas elevam a fé dos devotos, mas também reforçam a crença coletiva na intercessão de Padre Pio, que se tornou uma figura emblemática de esperança e amor divino. Para aqueles que desejam colher os frutos da medalha, a consagração é um passo essencial. Consagrar a medalha significa dedicar esse objeto a Deus e a Padre Pio, reconhecendo seu papel como um meio de graça. Este ato envolve uma oração sincera e um desejo real de se comprometer com uma vida de fé. A consagração não é apenas uma formalidade, mas um reconhecimento da importância espiritual que a medalha pode assumir na vida do fiel. O processo de consagrar a medalha pode ser simples, mas deve ser realizado com seriedade. Muitas pessoas optam por fazer essa consagração durante uma missa ou em um local sagrado, o que ajuda a intensificar a experiência espiritual. Ao rezar, o devoto deve expressar sua intenção de usar a medalha como um símbolo de sua fé, pedindo a intercessão de Padre Pio e a proteção divina para si e para aqueles que ama. Uma vez consagrada, a medalha torna-se um verdadeiro canal de bênçãos. Acredita-se que, ao usá-la com fé, as pessoas podem acessar uma fonte de graça que as ajuda a enfrentar desafios diários. As bênçãos não se limitam apenas a questões pessoais, mas se estendem às relações familiares, amizades e até mesmo à comunidade em que a pessoa está inserida. A medalha de Padre Pio, portanto, não é apenas um objeto de devoção individual, mas um símbolo que pode unir pessoas em oração e fé. A consagração também envolve um compromisso com a prática espiritual.
Usar a medalha deve ser acompanhado de ações concretas que reflitam a fé. Isso pode incluir a participação em missas, a prática da caridade, a oração diária e o envolvimento em atividades que promovam o bem-estar espiritual e material da comunidade. A medalha, nesse contexto, torna-se um lembrete constante da chamada à santidade e ao amor ao próximo. Diante de tantas promessas e experiências transformadoras, a medalha de Padre Pio pode ser vista como uma porta de entrada para um despertar espiritual mais profundo. Em um mundo muitas vezes agitado e cheio de distrações, a conexão com o sagrado é essencial para manter a paz interior e a clareza mental. A medalha pode atuar como um sinal que nos convida a refletir sobre nossa vida espiritual, a buscar um relacionamento mais próximo com Deus e a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A relação entre a medalha e o despertar espiritual é, portanto, uma continuidade natural. Quando alguém se compromete a usar a medalha com fé e intenção, está, na verdade, se abrindo para uma jornada mais profunda de autodescoberta e crescimento espiritual. Essa jornada é marcada pela busca constante de significado, propósito e conexão com o divino. Ao se permitir ser guiado por essa experiência, o devoto pode descobrir novos caminhos de fé que o levarão a uma compreensão mais profunda da sua espiritualidade. Em suma, a medalha de Padre Pio é muito mais do que um simples acessório. É um convite à transformação. Ao consagrá-la e usá-la com devoção, as pessoas não apenas recebem bênçãos, mas também se tornam agentes de mudança em suas próprias vidas e na vida dos outros. Através da oração e da prática espiritual, a medalha se torna um símbolo de esperança, encorajando todos a caminharem em direção a um despertar espiritual que ressoará em cada aspecto de suas vidas. À medida que essa jornada se desenrola, o devoto pode começar a perceber como a medalha não apenas representa a proteção de Padre Pio, mas também uma conexão com algo muito maior. Essa conexão pode abrir portas para uma vida espiritual mais rica e significativa, onde cada momento é vivido em comunhão com o divino. O despertar espiritual, portanto, se torna não apenas um objetivo, mas uma experiência vivida que transforma a maneira de ver o mundo e de se relacionar com os outros. A medalha de Padre Pio, quando consagrada e usada com fé, é um poderoso lembrete de que estamos todos em busca de algo maior e que essa busca pode nos levar a uma vida plena e realizada, em harmonia com os ensinamentos de Cristo e a sabedoria dos santos. A medalha de Padre Pio é mais do que um simples objeto. Ela se torna um símbolo profundo e transformador na vida dos que a utilizam. Seu impacto vai além do material, sendo um verdadeiro convite ao despertar espiritual. Quando se fala em despertar espiritual, é importante entender que este processo envolve uma série de mudanças internas, uma busca constante por um significado mais profundo na vida. A medalha, nesse contexto, atua como um guia, um lembrete constante das verdades espirituais que muitas vezes nos esquecemos em meio à correria do cotidiano. Ao usar a medalha de Padre Pio, muitos relatam sentir uma conexão mais intensa com o divino. Essa conexão não é apenas uma questão de fé, mas também de um chamado à ação e à reflexão. A medalha convida o portador a olhar para dentro de si mesmo, a questionar suas crenças e, principalmente, a buscar uma vida que reflita os ensinamentos de Cristo. Essa jornada de autoconhecimento é fundamental para o despertar espiritual, pois nos leva a confrontar nossas limitações, a perdoar a nós mesmos e aos outros, e a abrir nosso coração para a verdadeira essência do amor. A relação entre a medalha e o despertar espiritual se manifesta também na prática da oração. Quando se recorre a Padre Pio, através da medalha, muitos experimentam uma transformação interior que vai além das palavras. A oração se torna um diálogo sincero,
onde as angústias, os medos e as esperanças são apresentados e acolhidos. Essa troca, mediada pela fé, é capaz de proporcionar uma sensação de paz e clareza, fundamentais para qualquer processo de evolução espiritual. A medalha, nesse sentido, se transforma em um elo entre o humano e o divino, um sinal de que a ajuda está sempre presente, bastando que estejamos abertos para recebê-la. Além disso, o uso da medalha pode ser um exercício diário de intenção. Acordar e colocar a medalha ao redor do pescoço ou no bolso pode ser um gesto simples, mas carrega consigo a poderosa intenção de se conectar com o que há de mais sagrado. Esse ato de consagração pessoal é um lembrete de que estamos em busca de uma vida mais alinhada com nossos valores espirituais. Portanto, a medalha se torna um símbolo de compromisso, uma promessa de que estamos dispostos a trabalhar em nossa espiritualidade e a cultivar um espaço interno de paz e amor. A busca por uma vida espiritual mais rica e significativa também está ligada ao conceito de comunidade. A medalha de Padre Pio não é apenas um pertencimento individual, mas um convite à união com aqueles que compartilham a mesma fé. Ao usá-la, muitos sentem uma conexão com uma rede maior de pessoas que também buscam a luz e a graça divina. Essa sensação de pertencimento é essencial para o despertar espiritual, pois nos lembra de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Compartilhar experiências, testemunhos e até mesmo desafios com outros que também utilizam a medalha cria um ambiente de apoio e encorajamento. Outro aspecto importante a ser considerado é a forma como a medalha pode nos ajudar a lidar com os desafios da vida. Em momentos de crise, ela se torna um símbolo de esperança. Ao olhar para a medalha, lembramos que temos um intercessor poderoso ao nosso lado, que nos guia e nos protege. Esse sentimento de segurança é fundamental para o despertar espiritual, pois nos permite enfrentar as dificuldades com coragem e resiliência. A medalha é um lembrete constante de que estamos em um processo de aprendizado, onde cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Com o tempo, muitos que usam a medalha de Padre Pio relatam uma mudança em sua percepção sobre a vida e a espiritualidade. Essa transformação pode ser sutil, mas profunda. A medalha se torna um catalisador para reflexões mais profundas sobre o propósito da vida, as relações interpessoais e o significado do amor. As pessoas começam a perceber que a espiritualidade não se limita a práticas religiosas, mas envolve também a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. A medalha nos convida a agir com compaixão, a ser mais tolerantes e a buscar a harmonia em nossas interações. O despertar espiritual, portanto, é uma jornada contínua, e a medalha de Padre Pio pode ser uma companheira valiosa nesse caminho. Ela nos lembra da importância de viver com propósito e de cultivar uma conexão constante com o divino. Cada vez que a olhamos, somos convidados a reavaliar nossas escolhas, a buscar o que realmente importa e a nos comprometer com uma vida que reflete nossos mais altos valores espirituais. Além disso, a medalha pode nos inspirar a agir em prol do bem maior. O despertar espiritual não é uma busca egoísta. Pelo contrário, é um chamado para estender a mão ao próximo, para ser uma luz na vida dos outros. Através do exemplo de Padre Pio, muitos se sentem motivados a servir, a ajudar aqueles que estão em necessidade e a compartilhar a mensagem de amor e compaixão que ele representa. Assim, a medalha se torna não apenas um símbolo de proteção, mas um sinal do nosso compromisso em fazer a diferença no mundo. Por fim, é importante lembrar que o despertar espiritual é uma experiência única e pessoal. Cada um de nós tem sua própria história, suas próprias lutas e triunfos. A medalha de Padre Pio
pode ser uma ferramenta poderosa nessa jornada, mas a verdadeira transformação vem de um coração aberto e disposto a se conectar com o divino. A fé, a oração e a intenção são os verdadeiros motores desse processo, e a medalha serve como um lembrete constante de que estamos no caminho certo. Portanto, se você possui a medalha de Padre Pio, use-a como um convite para refletir sobre sua própria jornada espiritual. Permita-se sentir a presença do santo em sua vida e busque maneiras de aprofundar essa conexão. A medalha é um símbolo de esperança, proteção e, acima de tudo, de amor. Que ela possa guiá-lo em sua busca por uma vida mais plena e significativa, sempre em sintonia com os ensinamentos de Cristo e a luz divina.